Bom dia, caros alunos, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula, né, desta vez da semana 31, em que tratamos sobre, ainda dentro do assunto, do tema Independência do Brasil e Primeiro Reinado, nós vimos os assuntos regência Dom Pedro I, como é que foi o processo de dependência, né, e como é que foi o Primeiro Reinado, né, sobre a égide aí do Dom Pedro I, nosso primeiro imperador. Então a regência de Dom Pedro I foi extremamente curta, né? Apenas 2 anos, 21 a 1622, e ela aconteceu logo após, né, a família real ela recebeu o ultimato de retornar para Portugal. Então em Portugal aconteceu a Revolução do Porto, né? Porto é uma cidade em Portugal, a segunda maior cidade importante, e lá começou um movimento político e que exigia o retorno da família real e também a elaboração da Constituição, né? O rei Dom João VI ele era um rei, né, do tipo absolutista, ele não jurou nenhuma Constituição para exercer, né, o seu reinado. E isso já era comum, já estava acontecendo em outros países na Europa. Bom, em 1820, a família real já tinha 12 anos que estava no Brasil, né? Já o rei Dom João VI já tinha sido coroado no Brasil, né? Como eu comentei, o único caso em que um rei europeu foi coroado nas Américas, né, numa colônia. Não havia mais nenhuma ameaça na Europa. Napoleão já estava fora do poder há algum tempo. E Portugal continuava sem o seu rei, administrado por um inglês, né, um dos aliados de Dom João VI. E isso aí começou a incomodar tanto a população quanto os políticos portugueses. E aí houve essa revolução, né, para exigir esse retorno, já que não havia nenhum movimento da realeza de retornar para Portugal. E isso começou a ser exigido mais fortemente. Bom, aqui no Brasil, boa parte dos brasileiros apoiavam esse retorno da família, só que também apoiavam a independência do país, né? Queriam que o Brasil já nesse processo de mudança, de elevação de Reino Unido a Portugal e Algarves, nesse processo de ter maior autonomia na economia, de comercializar com outras nações europeias, sentiu-se que também poderia avançar mais e pedir a independência brasileira. Já os portugueses, né, muitos portugueses, milhares de portugueses que viviam no Brasil, queriam ainda o Brasil ligado a Portugal, mas, né, gozando ainda da autonomia como foi durante o período que a família real estava aqui. Bom, Dom João VI ele acatou, né, as assembleias portuguesas, né, para que retornasse a Portugal, né, jurasse a Constituição, porque senão ele ia perder a coroa, né? Então, ou ele fazia isso ou ele perdia tudo. Ele sabia que teria os seus poderes limitados, mas era isso ou não ter nada, né? Não ter mais a possibilidade da monarquia continuar em Portugal. Só que antes de partir ele fez o seguinte, ele deixou o seu primogênito, Dom Pedro I, né, para ser o príncipe regente aqui no Brasil. Ele entendia que isso aí era necessário para evitar até o próprio esfacelamento do território brasileiro, já que já havia posições contrárias à manutenção do Brasil como Reino Unido, né? Lembrar que o Brasil já tinha sido levado à categoria de Reino Unido e já tinham dissidentes, né, em relação a essa manutenção, né, da situação brasileira. Então, mantendo um membro da família real importante, que era o próprio herdeiro, né? Não foi qualquer pessoa que ele deixou aqui, ele deixou o herdeiro do trono. Isso aí reduziria, né, qualquer crítica, qualquer força favorável à independência. E o esfacelamento, né? Não só a independência, né? O Brasil, em vários momentos, nós vamos ver isso aí ao longo
dessas semanas, né, esteve a ponto, já esteve a ponto quando houve a Revolução Pernambucana, mas depois vai estar também propenso a ter algum tipo de cisão, né, dentro do seu território. Bom, Dom Pedro ficou, a família retornou, o Dom João VI vai jurar a Constituição, vai continuar como rei, mas já perder bastante do seu poder. As assembleias portuguesas, né, os políticos portugueses é que vão passar a ter um poder muito maior em Portugal. Dom Pedro, ele vai iniciar sua regência, ele era muito jovem, né, 23 anos, né? É claro que ele era assessorado, entre eles o Bonifácio de Andrada vai ajudá-lo bastante, outros ministros muito importantes ali vão procurar ajudá-lo nessa regência, mas mesmo assim, né, ele vai passar dificuldades, né? Você não, o Dom João VI, quando voltou para Portugal, por exemplo, não deixou nenhum recurso, né, aqui no Brasil. Naquela época não tinha banco capaz, que transferisse recursos para outros países, né? Então era tudo meio físico, né? Então todos os recursos que tinham sido arrecadados ao longo de um grande tempo aqui no Brasil, Dom João VI levou para Portugal, né? Além disso, além de falta de recursos, sempre houve pressão, né, para que ele também voltasse para Portugal, pressão interna e também a pressão de Portugal, que vai aumentar. Mas ele procurou, né, permanecer no Brasil, fazer uma boa administração, cortar gastos necessários, procurou aliar-se aos políticos brasileiros, deu equivalência aos oficiais militares do Brasil aos oficiais portugueses, isso aí vai acabar dando apoio maior para suas ações. E ele acaba angariando muito apoio, né, interno para que fizesse uma administração a contento aqui no Brasil. Só que em Portugal, os políticos portugueses, a Assembleia, eles, ao saberem, né, quando a família chegou, que tinha ficado o príncipe herdeiro, né, como regente no Brasil, eles não gostaram nada dessa decisão e começaram a exigir que ele também retornasse. Eles não queriam ninguém da família real, provavelmente para tentar mudar a decisão de Dom João VI que o Brasil que se tornou Reino Unido a Portugal, provavelmente para tentar retornar àquela situação anterior quando a família real veio ao Brasil, ou seja, um Brasil colônia, fornecedora de recursos para a metrópole portuguesa. Em dezembro de 21 é dado essa ordem de retorno e ele ficou numa situação que precisava de um apoio, principalmente aqui dentro do Brasil. E aí ele recebe apoio, né, das pessoas mais próximas, recebe apoio das províncias mais ricas, né, e ele se pronuncia ao país no dia 9 de janeiro de 22, declarando que permaneceria no Brasil. É o chamado Dia do Fico. Né? Ele, lá no Paço Imperial, no Rio de Janeiro, primeiramente para aqueles membros mais próximos, mas depois para a parte da população, ele fala que se é para o bem de todos e felicidade da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Isso ficou marcado como uma não aceitação de ordens da Assembleia Portuguesa em proveito de permanecer no Brasil e permanecer como regente do Brasil, não atendendo ali as ordens da antiga metrópole portuguesa. Alguns historiadores falam, inclusive, que o dia do Fico é tão importante quanto o dia da independência, porque ali, se ele retornasse para Portugal, a gente não saberia o que poderia ter acontecido, né? Poderia ter acontecido algo, né? A gente, como eu falo para você, a gente não estuda a história na base do se, né? Se tivesse acontecido, a gente não sabe, a gente só estuda o que aconteceu, mas provavelmente teríamos ali alguma reação da elite brasileira e até poderíamos ter um esfacelamento realmente do território, mas que não aceitaria um retorno à situação anterior voltar a ser colônia no Brasil.
Lembrar que o José Bonifácio de Andrada, ele é considerado o patriarca da independência, era um brasileiro, né, nascido em Santos, e que ele sempre foi um conselheiro muito fiel e muito precioso para o Dom Pedro I. Depois vai ser também para o Dom Pedro II, vai ser inclusive tutor do Dom Pedro II quando Dom Pedro I voltar para Portugal. E ele que vai articular junto com os políticos, ele tinha boa articulação entre os portugueses também, e Dom Pedro I via muito, né, os seus aconselhamentos, a sua forma de pensar a política. Bom, e aí já partindo para a segunda aula, a gente começa a falar do processo de independência do Brasil. Lembrando que eu falei em aula, um processo quer dizer o seguinte, você tem várias etapas, né? A independência do Brasil ela não aconteceu no dia 7 de setembro de 22, com Dom Pedro I simplesmente decidindo pela cisão com Portugal. Não foi assim. Né? Esse processo já começa lá com a família real vindo ao Brasil, ele é com a abertura dos portos, ele é com a elevação do Brasil ao Reino Unido, então ele vai tendo etapas cada vez mais que vão afastando o Brasil de Portugal. O próprio dia do fico, tá bom? Então lembrar que um processo ele não acontece em um fato único, e sim ao longo de um certo tempo e de acordo com algumas ações. Bom, em agosto, né, um mês antes da independência, né, agosto de 22, o Dom Pedro vai assinar um decreto, né, proibindo e tornando inimigas as tropas portuguesas que viessem ao Brasil. Ou seja, é uma decisão bem radical, né, já que o Brasil ainda era ligado a Portugal, e ele declara que não quer tropa portuguesa aqui. E isso vai irritar, né, assim que for chegar a notícia na Assembleia Portuguesa, vai irritá-los, e eles enviam uma carta ao príncipe determinando que ele retornasse, né, a Portugal, e que todos os seus atos estavam anulados. Quando essa carta chega, né, o Dom Pedro estava em viagem a São Paulo, né, no meio do caminho, né, era uma viagem longa, né, ida e volta, né, levava mais de 30 dias a cavalo, né, e o mensageiro leva essa carta junto com a carta de José Bonifácio e também da Imperatriz Leopoldina, afirmando que ou ele declarava a independência do Brasil, ou ele deveria retornar para Portugal, né, ou não poderia ficar em cima do muro. E aí ele, né, ele era muito impulsivo também, né, ou seja, ele, né, não era alguém que esperava muito, né, declara a independência naquele mesmo dia 7 de setembro, né, e a partir dali todas as ações são para se desligar totalmente de Portugal, mesmo sendo ele herdeiro do trono português e sendo um português. Então isso não era suficiente, né, para esse rompimento. Ele tinha que ter apoio, e o apoio veio das principais províncias, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, dos principais membros da elite, né, que mantinham os impostos, né, que tinham recursos, né, os militares também, todo mundo, né, que queria o Brasil independente vai apoiá-lo nesse ato. Mas lembrar, o Brasil até aquele momento ainda era um Reino Unido Portugal, ou seja, tinha ligações com Portugal, então você tinha muitas tropas portuguesas ainda aqui no Brasil. E essas tropas que eram fiéis a Portugal elas não vão aceitar facilmente a cisão. Então vai haver guerra, né, em algumas províncias, principalmente no norte do país, Bahia, Piauí, Grão-Pará, Ceará, Maranhão, lá na Cisplatina também, lá no sul, reagindo contra a decisão de Dom Pedro I. Então vão ter guerra nesses locais, muita gente vai morrer. Né? Na Bahia, por exemplo, tivemos combates ali, inclusive uma das batalhas chamada Batalha de Pirajá, e o fato é que somente em 2 de julho de 23 é que você tem uma liberdade total lá na Bahia. Né? Lá na Bahia, inclusive, se comemora o dia 2 de julho como também o dia da independência da Bahia. Então, essa aqui é a Maria Quitéria, né? Eu comentei com vocês na sala. Ela foi uma das mulheres que se vestiam como homens e lutavam, né, com as tropas. Né?
Quando ela foi descoberta, ela não foi proibida de continuar lutando, inclusive foi recebida por Dom Pedro I e condecorada com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Hoje, Maria Quitéria é uma das heroínas do Brasil, né? Seu nome está lá no livro, né, do Panteão de Heróis em Brasília, e é a patrona do quadro complementar de oficiais. Nós passamos um vídeo, né, em sala sobre a Batalha de Jenipapo, né, uma batalha pouco conhecida, né, pouco lembrada, mas está sendo resgatada pela sua importância como participação popular. Então você teve a população, não tinha ninguém com experiência militar, que lutaram contra as tropas portuguesas lá no Piauí. Né? Isso já em março de 23. A derrota era inevitável desses brasileiros, né? Porque não tinham armamento nem treinamento adequado, mas mostrou ali a disposição, né, dos brasileiros em manter a independência que foi bradada por Dom Pedro I. Eu coloco esses dois quadros aqui porque são importantes a gente saber como fatos como esses são retratados para a posteridade. Né? Então, o da esquerda aqui, deixa eu colocar aqui. Então, esse da esquerda, né? O famoso Pedro Américo, está lá no Museu do Ipiranga. Né? É a clássica, né, figura do Dom Pedro I proclamando a independência. É lógico que provavelmente nem esse, nem o da direita aqui, eles aconteceram desta forma, né? Não foi algo assim, ninguém chamou ninguém, entrou numa formação militar para que ele fizesse isso. Ele falou, né, com certeza para os seus assessores mais próximos, né, quando ele estava em São Paulo, que a partir daquele momento o Brasil estaria separado de Portugal, mas para a posteridade a arte, né, que ficou foi essa dele com seu uniforme de gala, assim como a sua tropa dos Dragões da Independência, né? Ficou, claro, foram nomeados depois da Guerra da Independência. Provavelmente eles não estavam com esse uniforme nessa viagem longa, né? E ele com a espada em punho, gritando independência ou morte. Participação popular é bem reduzida, apenas esse homem aqui, né, um carroceiro, né, e um vaqueiro lá no fundo da tela. E algumas pessoas ali próximas a essa casa. Já aqui não, né, o autor ele quis mudar, quis dar uma, uma, uma ênfase maior à população. E você tem o Dom Pedro I sem a espada, mas apenas com seu bigorne, né, o chapéu bigorne, e rodeado de população, de gente simples aqui apoiando a sua decisão. Então, são duas formas da história e é interessante a gente ver como isso ficou retratado. E também no livro de Debré você tem aqui a coroação, né, de Dom Pedro, né, lá no Rio de Janeiro, em 1828. Então, isso aqui também é um quadro importante aí que retrata um momento histórico do Brasil. Bom, e agora já partindo para a última aula, vamos falar sobre o primeiro reinado. Como é que foi essa situação de um império, né? O Brasil se formou um império e nesse período nós fomos durante muito tempo, né, a única nação sul-americana, né, na verdade americana, né, como uma monarquia, né, consolidada. Nós tivemos uma monarquia no México, mas durou muito pouco tempo, né? E no Brasil não, nós tivemos uma monarquia que vai durar de 22 até 1889, 67 anos. O primeiro reinado vai ser mais curto, mas o segundo reinado, Dom Pedro II, bem mais longo e bem mais consolidado. Bom, quando um país declara sua independência, ele, na verdade, quando ele
se torna um país ou ele se desmembra, ele precisa do reconhecimento de outras nações, né? Ele precisa que as nações amigas reconheçam ele como tal. A primeira nação a reconhecer foi os Estados Unidos, em 24. Os Estados Unidos, que veio de uma revolução também dura, né? A Revolução Americana, em 1776, vai reconhecer o Brasil, né? E até já na então recente doutrina Monroe, vai reconhecer que o Brasil é independente, até porque pregava isso, que a América era para os americanos. Então, isso vai ser importante, que a partir daí você tem outras nações também reconhecendo, principalmente a antiga metrópole, né, o antigo colonizador Portugal, que no outro ano, em 25, né, por meio do Tratado Luso-Brasileiro, reconhece a independência, mas vai exigir para isso aí um pagamento, né, bem considerável de 2 milhões de libras esterlinas. E o Brasil, para pagar isso aí, tem que fazer um empréstimo à Inglaterra, né? Então, inclusive, é considerada a primeira dívida externa que o Brasil teve, né? Logo em 25. Portugal alegou que perdeu muitas embarcações que foram apreendidas durante o processo de independência e também aqueles livros da Biblioteca Nacional que foram levados e não voltaram para Portugal. Inclusive estão até hoje lá, né, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e são um patrimônio brasileiro. Argentina e México também reconheceram logo depois, não pediram nada em troca. A França vai reconhecer em 26 e a Inglaterra, né, até que estranhamente demora 5 anos para reconhecer a independência. Eu falo estranhamente porque a Inglaterra, ela, apesar de suas ligações com Portugal, já tinha aqui negócios com o Brasil, continuou tendo negócio após a independência. Só que ela, para reconhecer, ela exige que aquele tratado de comércio e navegação, né, se lembram lá que foi feito de Dom João VI, ele seja estendido por mais 15 anos, né, de modo que a Inglaterra tivesse vantagem nas relações comerciais. E existe também que o Brasil cesse o tráfico negreiro até 1831, ou seja, em 4 anos teria que acabar o tráfico negreiro. Isso aí não vai ser cumprido, né? O tráfico só vai acabar mesmo em 1850. Bom, Dom Pedro I ele não vai ser um rei absolutista, né? Ele vai se adequar até mesmo ao que aconteceu em Portugal e ele, né, promete que vai jurar uma Constituição. Então, em 23, já menos de um ano da independência, vai ser feita uma Assembleia Constituinte com representantes de todas as províncias e eles elaboram a Constituição, né? Só que o Dom Pedro não aceita a Constituição. Inclusive, um dos relatores, né, era o irmão do José Bonifácio, e ele não aceita que aquilo ali retire os seus poderes. Ele dissolve a Assembleia, né, e reúne uma equipe de 10 pessoas de sua confiança para fazer uma nova Constituição. Essa Constituição que ele não aceitou é considerada, é chamada, né, ficou para a história com o nome de Constituição Mandioca. Né? Ela tirava o poder do imperador, colocava o principal poder legislativo, deputados e senadores. Então, não considerava que o imperador ele pudesse, né, ter total liberdade para tomar decisões no país. Ela procuraria reduzir a presença de portugueses, né, no governo, nas forças armadas, exigia uma renda mínima de participação política, né, seriam 150 alqueires, né, de plantação para farinha de mandioca, por isso que o nome dela é Constituição Mandioca. O que mais, das leis que mais desagradou Dom Pedro é que os atos legislativos não precisariam ser referendados pelo imperador, aprovados pelo imperador, ou seja, o legislativo fazia as leis e o imperador não podia fazer nada. E para ele, para Dom Pedro I, aquilo tirava muito a sua liberdade, o seu poder, e era muito nacionalista, por isso que ele não concordou com seus termos. Aí ele faz, né, ele, claro, com os assessores mais próximos, a sua própria Constituição. Então, em 25 de março de 1824, ele outorga o seguinte, ele mostra para o país qual é a Constituição do Brasil. Ela não foi votada, ela foi feita e outorgada. E nela previa monarquia hereditária, a existência de 4 poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário e a novidade, né, o poder moderador.
que ele era exclusivo do imperador. Com isso, ele podia intervir em qualquer poder, ele podia mudar leis, ele podia mudar gabinetes, tudo isso aí ficava sob a sua autoridade. Isso praticamente eram poderes absolutistas, né? E isso aí não vai ser de agrado, né, de boa parte dos políticos brasileiros, também da elite. Ela ainda tinha alguns pontos interessantes, como o voto censitário, né? Homens livres com renda mínima, né, anual de 100 mil réis, poderiam votar. As eleições eram indiretas, né? O que é eleição indireta? Você tem, hoje em dia, né, vamos comparar com hoje em dia, hoje em dia nós temos eleição direta. Então você tem um candidato, você vota nele. Se ele tiver mais votos, vai ser eleito. A eleição direta naquela época é o seguinte: primeiro você elegia pessoas que seriam, na verdade, os eleitores da província. Então, primeiro se elegia quem iria votar nos verdadeiros candidatos. Não é? Então, uma pessoa que você elegeu, ela iria depois escolher o candidato de fato que seria o deputado ou senador. Então eram vamos dizer assim, duas etapas, né, de eleição. Na Constituição tinha um chamado padroado. O que era isso aí? Que aí já envolve a Igreja Católica. As leis, né, vindas do Papa para a Igreja Católica tinham que ser aprovadas por ele, pelo imperador. Então a Igreja Católica estava subordinada. Tudo que viesse de Roma teria que passar pela sua sanção. Criou alguns direitos individuais, que foi importante, como o direito à propriedade. Manteve a escravidão, né? Não houve a possibilidade naquele momento, né? Imagina só como seria bom, né? Naquele momento, em 24, acabar a escravidão. E ele dividiu as províncias, né? O Brasil é dividido em províncias e era o imperador que nomeava os presidentes. Esse nome aí permaneceu até a República. Sempre é bom lembrar que ele não fez isso sozinho, ele teve uma participação não só de políticos como Zé Bonifácio, mas também da sua esposa, né? A Imperatriz Leopoldina era muito inteligente, né? Ela tinha ali uma capacidade de articular, ela articulava, inclusive, ela chegou a ser regente quando Dom Pedro estava em São Paulo, ou seja, ela assinava leis, né? Articulava ali com os políticos, e, e ela permaneceu com ele até a sua morte. Ela morreu nova ainda, né? Com complicações no parto, e ficou para a história ali como uma das grandes mulheres ali no período da independência do Brasil. Bom, lembrando aí, né, nós chegamos ao final da nossa aula. Lembrando que nós temos o estudo dirigido, né, que vocês já fizeram, já me entregaram, eu já corrigi e devolvi. Ele é importante para que vocês se preparem para a nossa AP, né, que esse assunto vai cair. Tá bom? Bom, espero que tenham gostado da aula, espero que seja de utilidade para vocês no estudo que foram fazer tanto para P como também para E, né, mais à frente. Então não deixem de ler atentamente a aula em PDF, mas também ouvir bem essa aula gravada, e qualquer dúvida nós vamos estar, né, em sala para complementarmos o estudo, tá bom? Um grande abraço para todos, até a próxima aula.